Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma revisão, né, nas nossas aulas de conservação e armazenamento da matéria-prima dos produtos agroindustriais. Então, eu fiz 3 aulas de revisão, né, conforme o conteúdo que nós passamos e eu publiquei no portal. Então, a gente falou sobre a microbiologia dos alimentos. E eu fiz uma pequena revisão para vocês do conteúdo, ok? Então, a microbiologia dos alimentos, né? Nos alimentos, ela tem 3 aspectos fundamentais, né? Quais são esses 3 aspectos? Então, primeiramente, seria a preservação do alimento pelo próprio emprego do micro-organismo, né? Então, existem micro-organismos benéficos que eu utilizo na alimentação para que eu possa estar favorecendo o alimento, favorecendo a saúde e bem-estar do consumidor, certo? E a detecção e prevenção de intoxicação, né, produzida pela ação desses micro-organismos. Então, no primeiro momento, nós temos os micro-organismos benéficos para esse alimento, depois, mais para frente, eu vou citá-los, tá? E depois, ainda, a gente tem os micro-organismos que fazem mal, né? Se encontrados no alimento, são chamados patogênicos, tá? Que ele cria alguma espécie de doença, tá? Quando a pessoa ingere, muitas vezes ligada à intoxicação alimentar, ok? E o controle e transmissão de doença através do mesmo patógeno, ok? Então, qual que é a importância do microorganismo, né? Ele desempenha papel importante no alimento, tá? Ele possui 3 grupos de classificação de importância nesse alimento. O primeiro seria micro-organismos que alteram, então, esse alimento. Então, eu tenho uma alteração nesse alimento por esses micro-organismos estarem atuando dentro do alimento, tá? Então, eles fazem alterações prejudiciais dentro do alimento, seja ela por, né, que vai causar uma deteriorização, por exemplo, uma diminuição nas características nutricionais, alterações organoléticas, como cor, odor, sabor, textura e aspecto do alimento, ok? Os micro-organismos causadores de doença, pessoal, são chamados micro-organismos patogênicos, como eu falei para você, tá? Eles podem afetar o homem e também o animal, tá? Essas características de doenças pelos micro-organismos patogênicos, elas dependem de uma série de fatores, tá? Inerente ao alimento para estar acontecendo, ok? Esses micro-organismos patogênicos, eles utilizam de várias vias, né, para deteriorar esse alimento e também para conseguir intoxicar o consumidor ou até mesmo o animal, ok? Existem também, pessoal, os micro-organismos que fazem alterações benéficas nesse alimento, né? Por exemplo, na alimentação animal, a gente usa muito promotores de crescimento, né, para esse animal. Então, assim, eu posso estar utilizando um promotor de crescimento, que é uma característica saudável na alimentação desse animal, né? E eu também tenho o favorecimento de, por exemplo, lactobacilos vivos, né? Que a gente utiliza muito como método da fermentação, então, desse alimento que a gente encontra em queijo, bebida, cerveja, iogurte, vinho, tá? Então, esse micro-organismo, ele acaba sendo favorável ao alimento e trazendo algum tipo de benefício à saúde do consumidor, ok? Então, quais são as principais vias de contaminação desse micro-organismo, né? Nós temos o solo, a água, por utensílios, manipuladores de alimento que não tem EPI certo, né? Que não tem sanidade certa, higiene pessoal certa, pele de animais, plantas, pelo trato intestinal, né? Ração animal, ar e pó. Então, essas são as vias de contaminação, tá? Quais são esses micro-organismos que a gente encontra nesse alimento? Então, nós temos as bactérias, tá? Gram-positivas e gram-negativas, os fungos, junto com eles os bolores e as leveduras, e o vírus, né? Então, esses são os tipos de micro-organismos que nós encontramos dentro do alimento.
E quais são os fatores que influenciam essa multiplicação microbiana? Por quê, pessoal? Porque eu tenho uma multiplicação, eu tenho um aumento de desenvolvimento desse micro-organismo dentro do alimento, tá? Que nós vamos comentar, que tem todas as fases de desenvolvimento, de crescimento, de estabilidade e de morte desse micro-organismo, tá? Então vocês podem perguntar assim: ah, professora, mas se eles morrem, por que nós temos que cuidar para que eles não se desenvolvam, né? Porque, pessoal, eles afetam esse alimento, tá? Então eles deteriorizam esse alimento, porque eles utilizam do alimento e o meio que o alimento tá para se desenvolver, tá? Além do que? De causarem doenças, né? Patógenos. Então, assim, a capacidade de sobrevivência desse microorganismo presente no alimento, ela está ligada a vários fatores, tá? Dois fatores são muito importantes que a gente vai ver agora na aula, que são os fatores intrínsecos, tá? Intrínsecos, que são características do próprio alimento, tá? E fatores extrínsecos, são fatores externos, né? Encontrados geralmente no alimento em que o alimento se encontra. Então, encontrado no ambiente em que o alimento se encontra, ok? Então, quanto aos fatores intrínsecos, gente, uma delas é a atividade de água, tá? Esses micro-organismos, pessoal, todo alimento tem atividade de água, né? Água livre do alimento, porque a gente não. O alimento ele não passa por um processo de secagem, tá? Eu não vou secar ele para mim obter a matéria seca. O alimento geralmente industrializado, ele tem a quantidade de água no alimento, né? Então, assim, o que que acontece? Esses micro-organismos, eles utilizam essa água livre no alimento para poder se desenvolver, tá? Então, assim, vai depender muito do valor dessa atividade de água. Então, eu tenho, assim, uma faixa etária, né, em números. Eu tenho os micro-organismos que se desenvolvem em vários fatores, mas, assim, principalmente em atividade de água, quantidade de água livre desse alimento. Então, se tratando disso, eu coloquei aqui uma tabelinha para vocês, né, para nós entendermos o que eu estou falando. Então, nós temos o grupo microbiano, patógenos, micro-organismos, que podem ser o quê? Bactérias gram-positivas e gram-negativas, certo? Fungos, bolores e leveduras, certo? E vírus, tá? Então, aqui a gente tem a maioria das bactérias, elas se desenvolve com a quantidade de água livre mínima nesse alimento, que é o valor de 0,88 a 91, tá? Maioria das leveduras, 0,88. Maioria dos bolores, 0,80. Bactérias halófitas, tá? 0,75. Bolores xeratolantes, né? Xeratolorantes. Então, aqui, geralmente, são os que se desenvolvem no alimento seco, tá? Aqui são os que se desenvolvem em alimentos com uso de sal, tá? Então, 0,75 e 0,71. E bolores xerófilos e levedura osmófilas, né? Aqui em relação ao açúcar. Então, 0,60 a 0,62, ok? Aqui, coloquei para vocês que existem algum grupo de micro-organismos que são particularmente resistentes a baixa água livre, né, no alimento, né, os valores de água livre, então, maior que 0,98, 0,93, 0,98, 0,85, 0,93, 0,60, 0,85 e maiores que 0,60, né? Menores que 0,60. Então, quais são os tipos de alimento? Então, carne, leite, bebidas, leite evaporado, tomate, carne, pescado, leite condensado, salame, queijo, geleia, doce, chocolate. Então, assim, pessoal, quando você pega um queijo, né, que geralmente acontece com os lácteos, né, e você vê uma quantidade ou abre um iogurte, e você vê uma quantidade maior de água por cima naquela superfície, então quer dizer assim, ali pode ter uma quantidade já de micro-organismo desenvolvido maior, porque essa água não era para estar ali. Então, assim, a gente já pode começar a observar por esse lado, tá?
Outro fator muito importante dos fatores intrínsecos que está ligado ao próprio alimento, tá? No desenvolvimento desse micro-organismo, é o potencial de oxidorredução, a gente pode chamar ele de redox pH, tá? O potencial de oxigênio, ele vai agir como um agente redutor. Ele vai ser oxidante ou redutor, ele vai oxidar ou vai sofrer a redução, né? Isso a gente vê em química, a oxidorredução, né, do alimento. Então vai depender do tipo de micro-organismo que vai alterar esse alimento, tá? A presença de oxigênio, gente, ou seja, o ar, né, ele pode contribuir para esse desenvolvimento do micro-organismos. Esse OH, ele é medido por milivolts, tá? MV. Aqui, em relação ao potencial de oxidorredução redox EH, a gente tem os alimentos aeróbios, né? Que querem EH positivo, então são mais de 350 a 550 mV, que são atacados pelos bolores, bactérias e leveduras, tá? Então aqui ele vai oxidar, certo? E nós temos os anaeróbicos. Então, os aeróbicos é com presença de oxigênio, gente. O anaeróbio é sem a presença de oxigênio, tá? Então, com presença de oxigênio, a gente tem um EH positivo. Sem a presença de oxigênio, a gente tem um potencial de oxidorredução negativo, tá? Nós temos também os micro-organismos facultativos, tá? Que é uma espécie de micro-organismo. Eles se multiplicam em H positivo e negativo. Então, eu tenho os dois oxidorredução, com ou sem oxigênio, ok? Que são as leveduras fermentativas entre bactérias e bacilos, tá? E nós temos também os microaerófilos, tá? Que eles se multiplicam também melhor em H baixo. Então, são as bactérias lácticas, no qual acontece o processo de fermentação, ok? O potencial de oxidorredução em alguns alimentos, então, coloquei os valores, tá? De H, mais 200 a mais 400, ou mais 300 a menos 100, menos 50 a menos 200, e os tipos de alimento, tá? Então, quando eu tenho um positivo e um negativo, eu já sei se ele é facultativo ou que espécie de bacilo ou bactéria está atacando esse alimento, ok? Outro fator ligado ao intrínseco, né, contribuindo do próprio alimento, é em relação ao pH do alimento, tá? Então, esse pH, gente, ele tem que ter um pH ótimo, né? Ótimo e máximo para multiplicação do alimento, do micro-organismo, desculpem. Então, esse pH, gente, ele tem que estar numa faixa etária também de valores. Ligado a esses valores, eu vou ter um desenvolvimento maior de tipo de micro-organismos ou eu não vou ter um desenvolvimento maior de micro-organismo, ok? Então, o pH, em torno da neutralidade dele, que é uma faixa etária que vai de 6,5 a 7,5, é o mais favorável para a maioria dos micro-organismos. Então, esse alimento ele não pode estar com pH neutro, porque quanto mais o pH dele estiver neutro, mais desenvolvimento de micro-organismos eu vou ter nesse alimento. Ok, então aqui eu coloquei uma tabelinha, né, em relação aos valores de pH, em relação ao alimento. Então, a gente pode ver o valor, né, 6,5 já é neutro, né, 3,6 a 3,8 é um pH baixo, né? Nós temos o pH ácido, básico e neutro, ok? Em relação à composição do alimento, então, né? Qual a composição do alimento, professora? Aí, então nós temos água, nitrogênio, carboidrato, vitamina, sais minerais. Então, tudo isso está ligado dentro do alimento. O que acontece quando o micro-organismo ataca esse alimento? Esses fatores nutricionais, essa composição nutricional que eu desejo, por quê? Porque eu vou utilizar o alimento como forma de alimento para mim, para produzir energia, para o corpo ter minerais e vitaminas, né, proteína, aminoácidos essenciais que nós precisamos para sobreviver e ter uma boa saúde. Então, quando o micro-organismo ele ataca esse alimento, ele retira essa quantidade nutricional do alimento. Então, ele acaba favorecendo o alimento para o consumidor, ok?
Então, ele ocupa água, o nitrogênio, o carboidrato, né, do alimento para se desenvolver, ok? Então, a estabilidade, né, a gente tem uns fatores que a gente fala, fator antimicrobiano natural nesse alimento. Tanto quando a gente trabalha com ração, né, para o alimento do animal, como a gente trabalha para o alimento do humano. Então, esses fatores antimicrobianos, a palavra já diz, anti, né? Eles vão fazer com que esse alimento previna já, com esses fatores naturais que estão dentro desse alimento, que não ocorra desenvolvimento de micro-organismos, certo? Eles são muito utilizados na medicina natural, ok? Como, por exemplo, o eugenol, cravo e canela, timol, né, o orégano, lisozina, em relação ao ovo, né, a gente sabe que o ovo é um alimento muito completo, né, o que gera vida, em relação à imunidade, proteína, aminoácidos, né, e a alcina do alho, gente, que é uma enzima que tem no alho que é muito utilizada na medicina natural, tá? Agora nós vamos para os fatores extrínsecos, externos, ligados ao ambiente e o alimento o ambiente desse alimento, tá? Então, um dos fatores extrínsecos seria a temperatura, tá, gente? É provavelmente o que mais é afetado entre os fatores extrínsecos em relação ao crescimento microbiano, tá? Então, a temperatura elevada, tá? Tem um ataque muito mais favorável de micro-organismos, mas eu tenho micro-organismos serotolerantes, que quer dizer que eles sobrevivem em baixas temperaturas. Então, eu tenho os dois crescimentos, tá? Ok? Então, eu coloquei aqui uma tabelinha para vocês, né, de temperatura Celsius, né, vai de 0 a 662,8 graus, né. Então, o zero cessa a multiplicação, conforme vai aumentando a temperatura, né, que esse alimento está exposto no ambiente, eu tenho uma maior multiplicação desse micro-organismo no alimento, tá? Então, podemos observar isso, né, nesse controle de temperatura. Então, 0 graus cessa a multiplicação, 15 graus multiplicação reduzida, 30 graus eu já tenho alguns tipos de bactérias, tá? Alguns tipos de fungo, levedura, já vai começar a desenvolver nesse alimento, ok? Em relação aos fatores extrínsecos externos, nós também temos em relação à umidade relativa desse ambiente, tá? Então, a umidade relativa influencia diretamente a atividade de água desse alimento, né? Então, assim, se a gente estocar em uma baixa umidade relativa, né, eu vou ter o desenvolvimento de certos micro-organismos, e se eu estocar numa alta umidade relativa, eu também vou ter desenvolvimento desse micro-organismo. Outro fator extrínseco ligado ao desenvolvimento do micro-organismo no alimento é a composição gasosa desse alimento, tá? Então, se eu estocar um alimento com CO2, né, geralmente a gente utiliza para controlar a atmosfera, né, desse armazenamento desse alimento ou na própria fabricação desse alimento, tá? Essa técnica, pessoal, do CO2, ela é muito utilizada em fruta e hortaliça, tá? Aí vai diminuir a quantidade de levedura e fungo, aquele pretinho que existe, né, nas leveduras, nas hortaliças, nas frutas, é fungo, então geralmente controla bastante esse tipo de micro-organismo, tá? Micro-organismos indicadores, tá? Então, eles vão indicar ali a presença ou não, tá? De contaminação, de doença, por micro-organismo nesse alimento, ok? Significado dos contaminantes microbianos em alimentos. Então, assim, pode avaliar o alimento microbiologicamente, né? São os aspectos higiênicos desse alimento, ou seja, como esse alimento foi produzido, como chegou a matéria-prima desse alimento, como ele está sendo armazenado, como ele está sendo estocado, como ele está sendo distribuído, tá?
Então, assim, existe uma análise, né, que a gente faz em relação aos tipos de micro-organismos que estão nesse alimento. Então, nós temos as bactérias do grupo mesófilo ou termófilo e as bactérias do grupo psicotróficos, tá? E também a gente realiza emplacamento, tá? Para que a gente possa ter esse meio que é retirado do alimento. Então, a gente pega uma placa, né? Essa placa pequena, não sei se vocês já tiveram contato com isso, no laboratório. Então, a gente vai fazer a contagem de micro-organismo presente nesse alimento, tá? Então, assim, a gente trabalha com isso em relação à ração animal, a feno, silagem, concentrado, volumoso, pastagem, tá? Que eu vou verificar a presença, um crescimento, né, nessa pastagem, nessa silagem, nesse feno, nesse concentrado. Vou fazer o emplacamento. Então, eu crio o meio, geralmente é usado com agar-agar, né? E a gente pega essa superfície de contato com esse alimento e espalha nessa placa. Tampa a placa, né, num ambiente totalmente controlado, tá? E coloca na estufa. E essas placas, elas, tipo, você tem um período de incubação de 7 a 14 dias. Então, assim, dependendo do que você está querendo contar. Então, assim, fungo é muito rápido, né? Geralmente, quando você quer fazer de fungo, você não faz de bactéria, porque você vai ter ali você vai ter dois tipos de populações na tua placa, tu não vai conseguir contar nada, né? Essa é a verdade. Então, quando você faz para fungo, você mata a bactéria. Então, você coloca um antibiótico, a gente utiliza a penicilina, tá? A gente coloca dentro desse meio dessa placa, coloca, faz o esfregaço ali, né? Você está fazendo com feno, silagem concentrado, até o próprio alimento, moe esse alimento, pega o esfregaço, coloca na placa em ambiente controlado, fecha essa placa e guarda para incubação. Se eu estou trabalhando com fungos, então vou colocar um antibiótico para não crescer bactéria. Eu estou trabalhando com bactéria, então vou colocar um antibiótico para não crescer fungo, né? Para mim conseguir trabalhar, fazer a contagem dessa população de micro-organismos. Porque se eu não colocar o antibiótico, eu vou ter uma influência, eu não vou conseguir contar. A placa enche demais de micro-organismos, você não consegue discernir o que é um e o que é outro. Essa contagem, pessoal, você consegue contar, né? Você vira a placa depois que cresceu, pega um canetão, né? E vai fazendo pontos ali onde você tem o crescimento. De certa forma, você precisa ter o reconhecimento desses fungos, dessas bactérias. Por exemplo, se eu estou falando de aspergillus, né? Ou fusarium, que é um fungo a campo, encontrado também muito em hortaliças e frutas, eu preciso ter o meu reconhecimento do que é um fusário, do que é um aspergillus. Depois eu pego essa placa, coloco no microscópio, né? E eu consigo visualizar com o meu conhecimento do que é um anatômico de um penicillium, de um aspergillus, de um fusarium, de uma bactéria, né, gram-positiva, gram-negativa, e eu faço a minha contagem, então, desses micro-organismos. É o que trata essa análise, tá? Presença de indicadores fecais também a gente faz na placa, tá? Que vai avaliar a qualidade desse alimento, se já tem contaminação ou não, né? Direta ou indireta. Geralmente a gente acha a E. coli, né? Que é muito conhecida, e o Clostridium, tá? Indicadores de processamento ou manipulação. Então, eu posso ter um certo grupo de micro-organismos pelo processamento desse alimento, a matéria-prima contaminada, ou a manipulação, né, de quem processou que não tinha uma higiene adequada quanto a esse alimento. Ainda nós temos indicadores de risco, tá? Que são os micro-organismos que eles produzem certas toxinas. Lembra quando a professora falou que a gente tem os antimicrobianos naturais? Então, a gente tem também os fatores de risco naturais. Por exemplo, dentro da alimentação animal, eu tenho gospol, né? Eu tenho alguns constituintes tóxicos para o animal. Então, dependendo do alimento que eu estiver utilizando para fabricar essa dieta, para formular essa ração, eu tenho que tirar esse fator antinutricional dali, porque vai intoxicar o animal.
Esse fator antinutricional, pessoal, também serve para os alimentos consumidos pelas pessoas, tá? Por quê? Porque vai produzir toxina. E uma das coisas que acontece muito é o fungo, pessoal. Porque qual que é a importância de eu fazer a contagem, né, da determinação da contagem de fungo, de eu reconhecer o fungo que eu estou trabalhando nessa placa. Ah, eu tenho uma placa. Olha só quantos aspergilos. Aspergilos, gente, não é todo fungo que produz a toxina, mas tem fungo que a toxina está totalmente ligada ao fungo. Por exemplo, aspergilos e penicillium, né, eles produzem a toxina. Essa toxina, ela então, por exemplo, se eu estou trabalhando com leite, né, derivados do leite lácteo, a minha vaca se contaminou lá no campo. Eu tenho presença de Fusarium, Aspergillus, Penicillium, né? Esses fungos estão presentes no alimento dessa vaca. Essa vaca consome esse alimento, esse fungo produz toxina. Essa toxina, gente, ela vai estar na leite e na carne desse animal. Quem consome leite e a carne desse animal? Nós humanos. Então, nós humanos vamos estar consumindo um alimento que está com toxina. Então, por isso que é muito importante a identificação desses micro-organismos, tá? Precisa identificar se é um aspergillum, se é um penicillium, se é um fusário, se é um bacilo, se é um clostridium, que está muito ligado a micro-organismos patogênicos, causadores de intoxicação gastrointestinal, tá? Então, eu preciso fazer a própria salmonela em relação ao ovo, né? Então, eu preciso fazer essa análise analítica nesses alimentos, dessa forma de emplacamento, com a utilização do meio, né? A contagem desses micro-organismos, a linha que eu estou trabalhando, se eu quero trabalhar contar fungo, se eu quero contar bactéria, né? Então, eu preciso fazer dois tipos de emplacamento. Por quê? Porque eu utilizei um antibiótico específico para fungo, antibiótico específico para bactéria. Então, assim, eu preciso contar, fazer o reconhecimento para garantir que esses alimentos eles não estejam produzindo essas toxinas, tá? Então, assim, por isso que eu preciso reconhecer qual tipo de micro-organismo eu tenho nessa placa. Por quê? Porque eu posso estar produzindo um alimento que a vaca se contaminou no campo com uma pastagem que esteja produzindo fungo. O fungo que eu encontrei é o aspergillus. Os aspergillus produzem toxinas. O fusarium já não produz toxina, é um fungo a campo. Mas o aspergillus produz. Então é perigoso, porque esse alimento vai estar contaminado, tá? Além do fungo, vai estar produzindo a toxina, tá? Então, por isso que é muito importante. A deteriorização microbiana do alimento, ela pode acontecer no alimento fresco, dependendo da matéria-prima, da onde veio para a produção do meu alimento, tá? Ou alimento processado, alguma contaminação que ocorreu nessa linha de produção, ou pelo manipulador, ou por utensílio, ou pelo próprio ar. Então, assim, são vários fatores, equipamento, transporte, estocagem, ou eu, consumidor, fui lá no mercado, comprei o alimento e estou deteriorando o alimento em casa. De que forma o consumidor pode fazer isso? Primeiramente, sem higiene processual, né? Eu não tenho uma higiene adequada, eu não lavo as minhas mãos, a minha casa é suja, minha geladeira está contaminada, né? Eu corto a minha carne em qualquer tipo de local. Então, assim, esse é o risco de você comprar um alimento livre de micro-organismos e você mesmo desenvolver o micro-organismo doméstico dentro da tua casa, tá? Então, esses níveis de contaminação do alimento, gente, depende muito do processamento, do fator, né? Mas ele pode acontecer tanto no alimento fresco, né? Como no alimento processado. Aqui eu coloquei em relação às bactérias, tá? Que na deteriorização, as bactérias que estão envolvidas na deteriorização desse alimento, tá? Então vai depender muito da condição bioquímica desse alimento, dos constituintes nutricionais desse alimento, a quantidade de água, lembra? A quantidade de gás, a quantidade de umidade,
o pH, os constituintes nutricionais desse alimento, carboidrato, proteína, vitamina, nutrientes, tá? Macro e microminerais. Então, assim, depende muito desses constituintes nutricionais, o tipo de bactéria que vai provocar deteriorização nesse alimento. Qual que vai ser essa deteriorização que a gente já viu até agora? Ou vou ter uma deteriorização em relação, né, aos constituintes nutricionais, ou uma deteriorização organoléptica ligada à cor, sabor, odor, textura e tudo mais, ok? A deteriorização ainda é causada por levedura, tá? Então, as leveduras, elas são micro-organismos de alta importância na conservação do alimento, tá? É uma das muito conhecidas que acontece no suco de fruta, é a Saccharomyces, né? Saccharomyces. É um nome difícil de colocar, mas vocês vão saber desse nome agora que vocês estão olhando. Vocês não vão esquecer tão fácil desse nome, tá? Em relação à curva de crescimento, então, desse alimento. Finalmente chegamos na curva, né? Nessa curva de crescimento, pessoal, a gente tem 3 tipos de fase. Crescimento do que, professora? Do micro-organismo no alimento. Então, vou ter essa curva, tá? Ela começa da fase A, passa para B e vai para a fase exponencial, tá? Então, assim, nós temos a fase log, a fase lag, que é a fase inicial dela, de crescimento, tá? Então, se eu tenho a curva, eu não... Espera só um pouquinho. Aqui a curva, eu posso explicar para vocês. Então, tá. Então, eu tenho essa fase lag inicial, né? Vocês podem perceber aqui, time é em relação aos minutos, né? As horas, né? E aqui é logaritmos de crescimento. Então, sempre que eu estiver falando de um crescimento de micro-organismos, eu vou ter esse desenvolvimento em logaritmo. Por quê, professora? Porque esse crescimento, desenvolvimento do micro-organismo no alimento, ele é muito acelerado, tá? Tanto de bactéria, como de vírus, como de fungos. Então, eu tenho, primeiramente, encontrei o micro-organismo, ele começou a se desenvolver, eu tenho um pico, né, da fase log ali, que é um crescimento acentuado, a gente pode observar nessa curva, né, entre a fase lag e a fase log, eu tenho um crescimento acentuado, até que eu tenha uma estabilidade. Aqui a gente pode perceber, né, que é a fase estacionária. Então, nessa fase estacionária, o que que acontece? Acontece que o micro-organismo ele dá uma estacionada no seu desenvolvimento. E depois eu tenho declínio e morte, tá? Então, aqui ele não vai mais se desenvolver, nem estacionar, mas o desenvolvimento dele ele vai ter a morte desse micro-organismo no alimento. Então, são 4 fases, tá? Fase lag, fase log, fase estacionária e a fase de declínio nesse alimento, ok? Então, essa multiplicação, ela é calculada através de uma equação, tá? O tempo da geração varia de acordo com o micro-organismo, ou fatores do próprio alimento, que a professora explicou, fatores intrínsecos, ou fatores ligados às condições desse ambiente no alimento, que são os fatores extrínsecos, ok? Aqui eu falo sobre a fase estacionária, tá? Que vai ser a fase final, exponencial, então 10 na menos 30, 10 na menos 45. Então, assim, ele vai parar de crescer e se desenvolver, tá? Ele vai ter um equilíbrio entre a fase de morte e de crescimento. Após a fase estacionária, eu vou ter a fase de declínio, que legitimamente o micro-organismo vai começar a morrer, tá? Então, ele vai ter um declínio acentuado entre o desenvolvimento e a fase estacionária até a fase de morte, tá? Fase de declínio, que a professora explicou. E era essa nossa aula de revisão sobre micro-organismos, pessoal. Então, assim, a gente tem que ter em mente a espécie de micro-organismo, né? Se é um fungo, se é uma bactéria. Entre as bactérias nós temos a gram-positiva, a gram-negativa. Nos fungos nós temos os bolores, as leveduras, os vírus, né? Então, nós temos vários tipos de contaminação desse alimento. Ah, se eu sei características dessa fase de desenvolvimento desse micro-organismo, não é só deixar
Crescer, desenvolver e morrer? Não, porque eu expliquei que ele altera, que ele deteriora o alimento, além de provocar possíveis contaminações patogênicas, ok, pessoal? Então é muito importante a gente saber com que tipo de micro-organismo a gente está relacionando no alimento. Obrigada, pessoal, e até a próxima aula.